Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Douglas por aqui novamente. Mais um DR sem filtro, tá certo? Aguardando o nosso querido Ricardo Calazans para que nós iniciemos o nosso bate-papo de hoje. Muito bom dia para você que está nos acompanhando, você que está chegando. Muito bom dia. Se você tiver alguma dúvida com relação a temas que envolvem a imigração americana, nós vamos bater um papo, vamos discutir isso aqui, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, vai deixando registrado aqui para a gente poder conversar sobre isso, tá certo? Quero já, de antemão, fazer um disclaimer aqui que absolutamente não será dado nenhum aconselhamento jurídico nesta live, ok? É apenas um bate-papo, uma conversa informal. Vamos falar sobre informações que estão publicadas nos sites do Departamento de Estado. Vamos falar sobre notícias e informações que são públicas, comuns a qualquer pessoa que pode entrar, investigar, pesquisar, tá certo? Então é isso. Feito o nosso disclaimer, vamos adicionar aqui o nosso querido Ricardo. Vamos lá. Muito bom dia você que está chegando agora. Bom dia, Bom dia, Ricardo. tudo bem? Tudo bom, querido? Como é que estamos? Estamos aqui em mais uma DR sem filtro. É, gente mesmo, DR sem filtro para que os Me, nossos per- me clientes, perguntaram todos. ontem, Ricardo, por que DR? DR é uma alusão Ó, se a gente àquele. explicar muito, perde a graça, né? Exato, né? Mas a gente. É legal, é bacana, porque isso daí foi enfim, uma discussãozinha que a gente teve, não é discussão, na verdade, um brainstorming que nós tivemos para a gente achar o nome mais ideal para a nossa live, né, para o nosso bate-papo diário. IDR, né, para os casais que são aí, enfim, acostumados a discussões, né, a discussão, discutir a relação. IDR está fazendo, obviamente, também alusão a Douglas e Ricardo. Então, DR sem filtro, porque a gente ainda tem alguns, alguns temas para a gente falar, que são temas às vezes delicados, são temas que serão, enfim, palco de algumas discussões mais acaloradas entre nós, né, entre eu e o Douglas, e o objetivo também dessa conversa é fazer com que a gente tenha opiniões divergentes, eventualmente, e essa divergência faz parte da discussão do DR. Ué, Então, mas a gente não concorda com tudo, não, é? negativo, Tá certo. negativo. A gente, a gente a gente está sempre super alinhado ou a gente tem divergência? Muitas divergências. É normal isso, para toda Olha. relação isso é normal. E é Quando até você tem. bom, é até É saudável que até seja saudável. assim, É né? até saudável. Vamos rasgar um pouquinho da. Não sei como é que é. Eu sou péssimo, aliás, para quem me conhece, eu sou péssimo de lembrar os ditados. Então, eu não sei como é que fala rasgar no seu. Rasgar elogios, né? O meu irmão, Douglas, que foi um presente de Deus, já estamos juntos há quase quatro, quase não, já passou quatro, porque a empresa vai fazer quatro, né? E a gente já se O conhece um pouquinho mais. O CNPJ vai fazer quatro. CNPJ vai fazer quatro. Então a gente se conhece há mais tempo. Então vai quase 5 anos que eu tive essa grata surpresa, esse grata bênção, milagre na minha vida em receber esse meu irmão, que é muito mais do que um irmão, porque o irmão a gente não escolhe, né? A família a gente não escolhe, mas quando a gente pode escolher ter uma amizade diferenciada, como é o caso que eu tenho com o Douglas, e mesmo com as nossas divergências, a gente acaba às vezes discutindo, mas no segundo seguinte a gente esquece, porque faz parte do show, as sociedades
normalmente é assim que são feitas, é assim que são tecidas, é assim que as pessoas que convivem todo dia, nunca, não sei se nunca, porque eu conheci um casal há muito tempo, inclusive o grande amigo meu que a gente perdeu já tem alguns anos, com 40 e poucos anos, o cara super esportista, perdemos ele para uma doença que ele tinha, mas não sabia, e foi o único casal que até os meus 50 anos ninguém ouviu relato nenhum de nenhuma briga deles. Devem ter se engalfinhado, deviam se engalfinhar no quarto, entre quatro paredes, mas ninguém viu, nunca viu. Fora esse, todas as relações diárias, ou pelo menos frequentes, têm problemas. Então, a nossa não é diferente, mas os problemas todos, 100% deles são resolvidos, pelo menos na minha visão é assim que eu vejo. E problemas que são corriqueiros, não são problemas que ficam ali, eu vou remoer esse problema durante, sei lá, tanto tempo, dias ou horas que seja. Não, resolve, acabou. Então, essa DR sem filtro é para isso, para a gente também, eventualmente, divergir em algum tema e trazer temas até que polêmicos, para que não só haja uma divergência eventual, ou que essa divergência também seja convergir num tema polêmico. Então, a gente vai discutir esse tema polêmico para que, eventualmente, haja uma convergência ou uma divergência e discutir em relação ao sem filtro. Por que sem filtro? Porque esses temas podem ser temas muito controversos, bastante relevantes, sempre relevantes, não é um tema corriqueiro, não é um tema simplesmente que vai passar no jornal porque alguém passou e foi atropelado na rua. Não, são coisas que vão chamar a atenção do dia a dia das pessoas, são temas que vão impactar a vida das pessoas e sempre no sentido de mostrar a realidade dos fatos no Brasil e nos Estados Unidos. Verdade. Bom, quero também fazer referência à amizade do meu amigo Ricardo, que foi um presente também que Deus colocou na nossa vida. O que era apenas business, o que era apenas negócio, virou uma amizade. Uma amizade sincera, franca e, e fazendo uma analogia ao esporte, ao futebol, especialmente ao futebol, somos parte de um mesmo time e que no meio da partida ali, durante os 90 minutos, aqueles que querem o bem do time, às vezes, arranhões acontecem, né? Às vezes a gente xinga um ou outro. Você deixou a bola passar, pô? Esse, tá a tua cabeça onde? Mas no final a gente se abraça, porque é sempre pelo bem comum, né? É sempre pelo bem comum. E graças a Deus, a maioria das vezes não acontece isso. A maioria das vezes, como Não, é aconteceu, verdade, é a maioria das verdade. vezes aconteceu como aconteceu com o jogo do Vasco, 6-0 em cima do Santos, com o Neymar em campo, Muito obrigado. quando a torcida se abraça, porque. Não vamos falar do Vasco, porque o Vasco não é um time que ganha muito, né? Ô, Mas peraí, já começa a confusão aí, ó. Já começou a confusão. para quem me conhece sabe que eu não gosto de futebol, eu gosto só Já de começou a fofocar. confusão. Mas Ô, sim, Ricardo, oi, deixa eu te falar, é bora? verdade que somente advogados podem protocolar um pedido de green card? Pum, toma, vai. Não, não é verdade. Não é verdade. Existe o famoso self-petitioner. Então, como muitos dizem por aí, como É tem. fato ou fake, É Ricardo? fake, é Ah, é fake, é fake? fake. É um fake feio, aliás, de se ouvir. É um fake muito injusto. É um fake baixo. Não estou dizendo que sejamos imunes. Nós temos advogados no escritório, né? Aliás, colocamos aqui os pontos dos is, os pingos dos is. Nem Douglas, nem Ricardo são advogados, né? Não somos formados em direito, apesar de estar na família, e o escritório de advocacia, onde é baseado a sede da empresa, né? A sede da Conexão Américas, está na Paulista, no número 2006, e é um escritório de advocacia da minha família, que funciona há não menos do que 60 anos. E tem um desembargador, amigo da família, que já me falou várias vezes que eu passaria fácil por um advogado, porque os termos jurídicos que eu uso e o conhecimento que eu tenho enganaria qualquer um. Inclusive, ele já se perguntou muitas vezes se eu de fato não tenho um diploma de direito. Eu falei já
Doutor, não tenho, mas agradeço as suas palavras. É um desembargador, um ex-desembargador, né, super conhecido. Aliás, posso falar o nome dele, doutor Cândido Rangel Dinamarco. Todo mundo que está na área do direito conhece esse senhor, porque muitos livros que ele já escreveu são tema de faculdade. As pessoas estudam os livros do doutor Cândido. Então, disclaimer agora feito. Temos advogados na empresa, sim. São advogados que, na sua maioria, em todos os casos, têm OAB, mas não o bar. Por uma questão estratégica da empresa, a empresa é brasileira, temos aí uma gestão muito bem feita por mim e pelo Douglas, e essa gestão vai continuar sendo bem feita no Brasil. Então, quando as pessoas falam que você precisa de um advogado formado no bar para te representar no I-140, em qualquer pedido de ajuste de status, de não imigrante ou de imigrante perante ao Departamento de Imigração, é fake. Não é um fato, é fake. Existe o instituto, né, do self-petitioner, faça você mesmo. Então, se você pode fazer você mesmo e você não é advogado, por que você precisa de um para se representar? Né? Então, as pessoas acabam sendo muito baixas quando usam essa realidade ou esse fato de você ter um problema se você não tem um advogado para te representar. E advogado, gente, claro, eu sou aqui um defensor do direito, até porque a família, minha mãe e minha irmã são advogadas, convivi e nasci nesse meio, conheço muita coisa do meio Aliás, jurídico. eu quero dar o meu depoimento. A doutora Elvira Calazans é uma advogada que tem até uma OAB curtinha, que ela é uma pioneira, assim, é Uma senhora, tem 81 anos, senhora né? Uma de senhora, 81 anos que ainda está em pleníssima trabalhando atividade, todos os dias. mas ela é espetacular, né? Doutora Elvira Calazans, que tem um escritório renomado em São Paulo. Advogada da Conexão Américas, inclusive. Exatamente. Então, assim, nós não, de forma alguma, desprezamos o conhecimento. Esses livros aqui que estão aqui não estão apenas para enfeitar estante. Então, o conhecimento é muito importante. Se tem uma coisa que eu sempre ensino, se tem uma coisa que eu sempre estimulo, é conhecimento. Ricardo sabe disso. Quantas vezes nós, inclusive, já financiamos e neste momento estamos financiando ainda estudos, conhecimento para colaboradores. Então, assim, nós sempre incentivamos o conhecimento. Então, nós não desprezamos a importância de um profissional qualificado, mas o canudo, o diploma, o bacharelado não confere competência a ninguém. De jeito nenhum. Em momento algum, em matéria nenhuma, em especialidade alguma. Então, se você está formado em administração, não quer dizer que você seja especialista nessa área. Se você é formado em engenharia, não quer dizer que você é especialista nessa área. Aliás, tem um Exatamente. amigo meu que é administrador e entende muito mais de engenharia do que eu. Mas, assim, anos-luz, chama Marcos Kroll. Aliás, um abraço para o Marcão, um beijo para a Sandra, um beijo para as meninas. Marcão não é um cliente nosso, mas é um amigo carinhoso, fraternal, um cara que, nossa, maravilhoso. Marcos é formado em administração e entende de eletrônica como ninguém eu conheço, muita gente na minha área, engenharia. Esse cara é expert nisso e não tem formação. Então, igual ao Marcos, igual a outros profissionais que não são formados e entendem muito mais do que pessoas gabaritadas e formadas nessas áreas de especialidade, não é o diploma que vai conferir que a pessoa seja expert naquilo. Então, dito isso, sim, a Conexão Américas possui no seu quadro de especialistas e na nossa esteira de produção pelo menos 8, né? Agora já não me recordo se Um 8 pouco mais, né? Porque ou contratamos 9, mais um, tem a doutora Maria Elvira, então são os 10. uns 10 advogados. Então, nossa esteira de produção, não o quadro completo de funcionários, mas 11, a doutor nossa. Christopher. Ah, é verdade.
A nossa esteira de produção hoje conta com 32 colaboradores. Dentre eles, lembrando bem do Christopher, nós temos então 11 ou 12 advogados. Então, assim, agora dizer que você precisa obrigatoriamente do formulário G28 e precisa de uma representação de um advogado em solo americano para protocolar o seu pedido de green card é, no mínimo, desonestidade intelectual. Desonestidade, exato. Exato. Então, isso não existe. Eu estou aqui, inclusive, Ricardo, com o formulário I-140. Esse formulário aqui é o formulário do USCIS. É o formulário que as pessoas precisam preencher para protocolar o pedido de green card com base em emprego. Um EB1, um EB2, EB2NW, está aqui. E interessante, na página meia dúzia, na página 6, Ricardo, tem aqui um campo para você assinar como self-petitioner. Você pode explicar, Ricardo, o que é Peraí, isso? Douglas, será que não está desatualizado esse documento que você está pegando? Não está não, Não, está válido, tá válido, né? está aqui, Se está está aqui. válido e está na página 6 que você pode assinar como self-petitioner, por que é que você precisa de um advogado para te representar de um G58? Gente, você pode ter um advogado para te representar, um advogado com bar para te representar? Pode. É necessário? Categoricamente, não. Fato. Se você tem o instituto do self-petitioner, se você tem a realidade de você poder assinar por conta própria, você não precisa de nenhum advogado para te representar. De novo, nenhum advogado, nenhuma especialidade confere a esse especialista ser expert naquilo, a esse suposto especialista entender mais do que pessoas que não têm a formação. E não é o nosso caso, porque temos, como o Douglas disse, temos muita gente, muitos advogados formados trabalhando para nós, e não é porque esse advogado não tem o bar que ele não pode ser um especialista no direito imigratório. Porque estudamos esses livros que todos têm aí, inclusive temos algumas unidades e alguns volumes, e obviamente todos recentes, todos atualizados, dos direitos imigratórios americanos. Não é à toa que somos um dos maiores escritórios de imigração do Brasil e do mundo, ok? Então a Conexão Américas está entre os maiores escritórios, todos muito bem representados. Eu falo isso para os meus clientes, eu falo isso para as reuniões comerciais, eu respeito a maioria deles, mas são poucos. Eu diria que seriam 6 ou 7 como o nosso escritório. Os outros não são concorrentes da Conexão Américas. Então, se você está falando com a gente, falando com um escritório menor, onde tem um orçamento menor que o nosso, não é nosso concorrente. Então, a gente não vai, infelizmente, brigar com alguém que fica, como eu digo lá e faço analogia, fica equilibrando os pratinhos, né? Então, o cara pode falar em $8.000, 7, $6.000, 9, $10.000 para fazer um processo de B2NW, se ele faz sozinho? Sim. Agora, um custo de uma empresa com pelo menos mais de 30 colaboradores na esteira de produção e outras dezenas em outras áreas da empresa, porque já passa de quase 100 colaboradores, gente, não dá para seguir o que os outros fazem. O que você está mostrando aí, Douglas? Na página seguinte, Ricardo, nós falamos da página meia dúzia, da página Ah, 6. Na página 7, para quem chegou agora, eu estou aqui apresentando o formulário I-140. É o formulário do departamento disponível no site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos para você preencher e aplicar. Obviamente, não é só formulário, né? Você tem que ah, enviar sua petição, enviar suas evidências, etc. Mas este formulário precisa obrigatoriamente fazer parte do seu pedido de green card, de análise do green card. E aí, na página seguinte, na página 7, tá assim, ó. É onde assinam os prepares, não, o prepare, aquele que preparou o formulário. Certifico sob pena de perjúrio que preparei esta petição para o requerente. Eu preparei para o requerente. Ou signatário autorizado a pedido deste
e com consentimento expresso, e que todas as respostas e informações contidas e enviadas com a petição são completas, verdadeiras e corretas. Refutando aqui, pede. Viviane está me ligando. Explica que eu estou ao vivo. Então, que todas as respostas e informações contidas e enviadas com a petição são completas, verdadeiras e corretas, refletindo apenas as informações fornecidas pelo requerente ou signatário autorizado. O requerente ou signatário autorizado revisou as respostas e informações e me informou que compreende as respostas e as informações submetidas nesta petição. Então, está claro, o próprio formulário desmente essa história de que somente um advogado devidamente licenciado com bar, que seria uma espécie de OAB, poderia peticionar o seu pedido. Então, vamos parar com isso, com essa dor de cotovelo de alguns escritórios que usam de desonestidade intelectual para amedrontar as pessoas e usando o canudo, usando a licença. Isso deveria até ser alvo de um escrutínio maior, sabe? Porque você ficar usando o diploma ou licença como se fosse um, uma, um material de marketing e de publicidade, como se isso fosse uma chancela, sabe, para dizer que, olha, faz aqui, porque aqui eu tenho licença para atuar, aqui eu tenho, aqui eu posso, ele não pode, o escritório de assessoria, de consultoria, o paralegal não pode, ou você mesma, ou você mesmo não pode. Que história é essa? Onde está escrito isso? Isso é errado. Você pode dizer que o seu escritório, mas tem que provar, você tem que demonstrar isso. Você pode até dizer que seu escritório, ou você, é mais competente que o outro. E aí a competência a gente vai investigar nas provas sociais. Cadê os resultados dessa empresa? Onde estão os resultados desse pseudo profissional ou advogado? Onde estão os resultados? Cadê? Cadê a prova social? Cadê as pessoas sendo aprovadas? Mostra aí, cadê? Cadê o time? Cadê seu time? Cadê sua equipe? Cadê seu escritório? Cadê sua estrutura? Então, dizer apenas que o outro não pode fazer o que você faz, porque você tem licença em solo americano e o outro não tem, como se isso fosse obrigatório, peraí, isso é mentira, pô. Isso é desonestidade intelectual, pô. Dizer que só o advogado pode ir numa corte americana, aí sim. Aí eu tô com você. Você que afirma isso, aí você está afirmando corretamente, é verdade. Mas, Douglas, peraí. Esse Agora, pleito. esse processo corre em corte, Ricardo? Pois é, corre em corte? Não. Esse Onde é que processo é um protocola? Onde processo é que protocola o I-140, Ricardo? É na corte? negativo, no Aonde correio. protocola? No Aonde? correio. No Não, não. correio. Não, peraí. Aonde? Correio. Aqui no correio. USPS, United States Postal Service. Você entrega o seu processo no correio endereçado à imigração. Então Ninguém. não é um processo jurídico, ele é o quê? É um processo administrativo. Ninguém pode chegar com o processo e entregar o processo na mão da imigração. Todo mundo, todos os Hum. escritórios de imigração enviam os seus processos via USPS, ou UPS, ou DHL, ou FedEx, seja lá o que for, entrega por courier ou por correio e fisicamente isso chega em algum escritório de imigração para ser analisado. Então, é um processo administrativo e não corre em corte alguma. Não é um processo judicial. Então, se não é um processo judicial, nenhum processo de green card pode chegar na corte? Pode. Quais processos? Processos onde você quer discutir judicialmente. Nunca é algo provocado pela imigração.
a judicialização de processos não é provocada pela imigração. A judicialização de processos é provocada pelo aplicante, quando ele não quer ou ele acha que aquele ponto de vista dele vai ser bem mais analisado em uma corte. Isso significa alguma coisa de vantagem? Significa que a pessoa vai ter um escrutínio mais detalhado em relação a isso? Não! Toda vez que você judicializa um processo, não digo todas as vezes, mas na maioria das vezes que você judicializa um processo, você vai perder esse processo. Por quê? Porque a parte, né, do que a imigração chama de corporativismo é muito forte, muito arraigada dentro do departamento de imigração. Então, quando se judicializa isso, vai perder. Você não vai ganhar. Acontece isso com appeal, acontece com motion. Dentro do próprio departamento de imigração, que você tem o que eles chamam, né, o que nós chamamos na área jurídica de recurso ou apelação. Esse recurso e apelação, quando é tentado, quando colocado, né, quando nós fazemos aí uma apelação, recurso de algum processo que teve a sua negativa, teve a sua decisão desfavorável, invariavelmente esse processo não vai à frente. Por quê? Porque o corporativismo é muito forte no departamento de imigração. Então, quando você judicializa um caso, quando você leva isso à corte, porque você não gostou da decisão, você não concordou com a decisão, vai para um juiz, isso raramente vai ser positivo. Raramente você vai conseguir uma decisão positiva do teu caso. Então, como todos os processos são administrativos por parte do Departamento de Imigração e nunca sai para fora, por que você precisa de um advogado para te representar? É, como o Douglas falou, desonestidade falar isso. Desonestidade. É claro que se não fôssemos, não tivéssemos esse nosso tamanho, não tivéssemos essa nossa relevância, não incomodaríamos ninguém e ninguém falaria sobre isso. Mas como a gente e outros escritórios que também não têm bar, né, não têm advogados representando as pessoas com o G28 formados no bar, eles vão também chamar atenção e vão incomodar os outros concorrentes. Eles acabam usando essa desonestidade para atacar, ou pelo menos tentar atacar as pessoas ou as empresas que não têm essa realidade. Mas não é o nosso caso, a gente só está aqui prestando, não estamos insatisfeitos, não estamos chateados com isso, não nos atinge, né? O que vem de baixo não atinge, vamos ser bastante honestos, mas a gente precisa esclarecer porque os clientes vêm perguntando. Tem clientes nossos, inclusive, recentemente, semana passada, clientes perguntando para mim. Porque, aliás, essa informação não é de uma dúvida, é um fato, um fake, né? Um fato que é inverídico, que a partir do dia tal, do mês tal, você tem que ter um advogado com G58, assinando um G58 para te representar. Senão, G28, desculpa, G28. G28, para te representar, senão você não vai ser, não conheço, né? Estou falando bobagem porque não é o nosso caso, por isso que esse formulário para mim não é válido. Não temos, não precisamos, nunca assinamos. Então, como não tem um advogado para assinar um G28, esse cliente veio me perguntar, Ricardo, como é que a gente faz? Eu quero falar urgente com você. Ficava todo preocupado, quero falar urgente, porque estamos aqui ouvindo informações que a partir do mês tal, dia tal, vai ser necessário, se você não tiver o seu advogado assinando o seu G28, o seu I-140 vai ser negado ou vai ser invalidado. Ora, gente, que é isso? É uma cara de pau o sujeito dizer isso, que o Ah, processo seria rejeitado. é, Ô, Ricardo, eu vou virar aqui a câmera, porque eu estou no site da imigração. Tá aqui. ótimo, Vamos ótimo. ver se você consegue ler daí o que está escrito aqui, bem no primeiro parágrafo, na primeira linha. Deixa eu marcar aqui esse texto. Olha aqui, ó. Ó, estamos no site do USCIS. O que está escrito aqui? Deixa eu abrir essa página aqui para poder enxergar mais. While you can file USCIS forms yourself. Então, como você pode assinar por conta própria os formulários no USCIS, muitas pessoas preferem, eu estou aqui com o negócio na frente, muitas pessoas preferem, many people prefer to have legal representations. Muitas pessoas preferem ter representações legais.
If you are looking for legal representation, se você está procurando por representações legais, por um advogado, the following are guidelines to keep in mind. O que está abaixo são as diretrizes para você ficar ligado. An authorized legal representative must be either, então um representante legal autorizado deve ser ou um advogado, né, um attorney, who is a member in good standing of a bar, of the bar of the U.S. state or territory or the District of Columbia. Então, um advogado devidamente registrado pelo bar em algum estado ou território americano ou no Distrito de Columbia, que é a capital. Not disbarred or either restricted in practice of law. Então, que ele não tenha sido retirado, né, a autorização para praticar a lei dentro do bar. E eligible to practice law in the United States. Ou elegível a praticar a lei dentro dos Estados Unidos. Or a representative accredited by the Department of Justice, DOJ, Office of Legal Access Programs, and working for an organization of the DOJ's list of recognized organizations and accredited representatives. Então, se você tem a representatividade acreditada dentro do Departamento de Justiça oficial dos programas de acesso legais e trabalhando em uma organização do DOJ, do DOJ, né? DOJ. Então, assim, está muito claro no próprio site do USCIS e deixa claro que você mesmo pode protocolar os formulários por conta própria. Você pode, inclusive, ter o advogado de imigração, se assim você desejar. Você pode ter um especialista, você pode autorizar um prepare para que ele preencha seu formulário e te auxilie com a juntada de documentos. Então, essa história de que o G28, que é o formulário de representatividade de um advogado, um representante legal, nos Estados Unidos, devidamente licenciado em solo americano, não é verdade. Nós estamos lendo o site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Então, assim, para a gente acabar com esse assunto, e pelo menos aqui a gente não pretende tocar mais nesse assunto, cuidado com essa desonestidade intelectual, muito cuidado com essa artimanha, com essa tática de se utilizar de uma determinada licença, de uma determinada formação, do bacharelado, do diploma, usar isso como ferramenta de persuasão para fazer você fechar com esse escritório e não com aquele, não é honesto, não é ético, não é decente, né? Porque a competência está aí. Visita aqui o Instagram da Conexão Américas. Visita. Será que a gente tem aprovação? Será que a gente tem cliente feliz, satisfeito? Temos negativas? Também temos, é verdade? Temos, claro, mas qualquer escritório tem, né? Nós temos desafios pela frente? Temos, é verdade? Temos. Nós temos uma empresa que o tempo todo precisa passar por ajustes, por realinhamento, até porque o mercado imigratório muda muito, as regras mudam, a despeito do governo que assume, as coisas modificam bastante, há um rigor maior, às vezes menor. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre alinhando e ajustando e recalculando rota, mas a Conexão Américas está aí há tanto tempo por competência. Competência. E competência não tem a ver com ter ou não ter licença neste ou naquele país para atuar. Tá? E ademais, nós vimos aqui, lendo o site da imigração, porque poderia ser também, Ricardo, uma fake news da nossa parte, dizer que não precisa, né? Então, informação ou desinformação de lá, informação ou desinformação de cá, as pessoas ficam confusas. Mas o que a gente fez aqui hoje foi mostrar no próprio site
da imigração dos Estados Unidos. E não, e olha, quer saber? Procura você, tem em casa. Faz Faz você assim, uma, faz uma pesquisa aí no vai seu ali no Google. site da imigração, USCIS, uscis.gov. Esse é o site oficial da imigração. U de uva, S de sapo, C de casa, I de igreja, S de sapo, S de sapo.gov. E aí você vai achar um campo de busca em cima, né, no topo, no canto superior central ali do site, um campo de busca, uma lupinha. Coloca lá, escreve I-140. A primeira linha que vai sair, o primeiro campo de busca que vai sair, clica nele. Você vai ser direcionado para a página oficial do formulário 140, onde tem lá duas opções: formulário 140 e instruções para preencher esse formulário. Se você clicar nessa primeira opção, vai sair justamente esse formulário que o Douglas mostrou, que está em cima escrito USCIS Form I-140, OMB número 1615015, que é a versão dele, que está expirando em 28 de fevereiro de 2027. Quer dizer, está válido até dia 28 de 2 de 2027, até que, eventualmente, um outro formulário o substitua. E esse formulário, se você olhar na página 6, tem o campo de assinatura do self-petitioner, da pessoa, do peticionário, do cliente, é o que ele está mostrando, e depois, na página 7, do preparer, né? Ou a pessoa que está preparando, que está sendo responsável por fazer isso para você. Né? Então, definitivamente, faça essa busca que você vai ver por conta própria aquilo que a gente está falando, que é fato ou fake. Muito bom, Ricardo. Acho que a gente conseguiu hoje, tomara, né, esgotar esse assunto de uma vez por todas. Enterrar essa mentira, né? Esse negócio É, de o pessoal falar que você precisa de um advogado assinando a tal da G28 para te representar, senão você vai ter o seu I-140 negado ou I-140 invalidado, seja lá qual bobagem ou besteira esse pessoal falou. Que, aliás, é a mesma bobagem e besteira do que o pessoal lá no mês passado, virando mãe de Ná, achou que agora no boletim de visto de setembro de 25, o I-140, né, o EB2 seria retroagido. Ora, não, não aconteceu. não. Então, assim, gente, eu sei que esse mercado imigratório, principalmente no que diz respeito à América, tem muita especulação. Muita gente na internet falando muita bobagem. Então, quer um remédio para isso? Visita sempre, faz o que o Ricardo ensinou agora, visita o site do USIS e pesquisa lá. Mas, Douglas, eu não entendo inglês, eu não sei ler inglês. Gente, tem o tradutor nativo do Google Chrome, do seu navegador. Ou então seleciona tudo, clica com o botão direito do mouse, você vai ver a opção traduzir. Pede para traduzir. Pede alguém, na pior das hipóteses, pede alguém para te ajudar, para ler com você, mas não caia em conto do vigário. Não caia nessa história, nessa desonestidade intelectual de ninguém. Não acredite na primeira historinha que você escuta de um sujeito ou uma sujeita, né? Porque às vezes a fake vem da mulher também. Então, a despeito de quem seja o portador da pseudonotícia, vai averiguar, poxa, vai investigar. Só, por, Aliás, só porque vamos aquela lá. pessoa tem uma capacidade persuasiva, modéstia à parte, eu também tenho. E aí, você vai acreditar em tudo que eu tô te falando? Não acredita não, pô. Vai lá investigar, vai olhar. Você tem obrigação, é a sua vida, é o seu planejamento imigratório. Você tem obrigação de olhar, de verificar se está correto mesmo, está certo. E não ficar acreditando em historinha de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, especialista. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Ah, Vamos porque lá. agora eu tenho. Essa, Agora, o que eu escutei essa semana, Ricardo, foi assim: não, porque agora até o portador de Green Card está tendo problema para fazer a sua reentrada nos Estados Jesus, Unidos. não é Ah, possível, peraí, gente, peraí. não é possível. Vou tomar um café, pô. Essa desonestidade, esse tipo de situação, de realidade, infelizmente permeia o nosso ramo, né, o nosso meio. Aliás, é muito comum eu ouvir aqui no escritório
inclusive nas nossas reuniões comerciais, de pessoas que vieram conversando com outros escritórios, dizendo que essa pessoa, esse candidato, né, esse futuro cliente da Conexão Américas, não era elegível. Gente, todo mundo sabe, né? E quem estudou um pouquinho, quem pesquisou, ou quem é cliente da Conexão América, se você quiser, você tem sim também a oportunidade de verificar isso no site da imigração. Então, se você colocar lá, vamos lá junto, aquela mesma informação, USCIS, né, .gov. Então, se você colocar lá no campo, na lupinha, escrever EB2 e clicar no Enter, você vai ter a primeira no primeiro campo de busca, na primeira informação, na primeira solução que ele vai te trazer da busca, é justamente a página do EB2. E você rolar para baixo e olhar em critérios de elegibilidade, você vai ver que são duas subcategorias. O profissional de grau avançado, então, todas as pessoas que são detentoras de bacharelado e têm 5 anos de experiência são elegíveis. Ponto. Isso é uma informação objetiva. Não cabe interpretação. Se você tem o seu bacharelado e 5 anos de experiência, você é elegível e ponto. Quem não tem a faculdade, quem não tem a graduação, quem não tem o bacharelado, pode ser elegível à capacidade excepcional? Sim, desde que você atenda, rolando um pouquinho mais para baixo a página, a pelo menos 3 critérios dessa lista de meia dúzia. São 6 critérios e não 7, apesar de ter 7 bolinhas. São 6 critérios que, se você for olhar na lei, e aí sim, nesse site tem uma falhazinha há muitos anos, a lei fala que você tem categorias de grau avançado, capacidade excepcional e um terceiro ponto de elegibilidade que é, se você não é capaz, você não tem a capacidade excepcional, você não é um grau avançado, você pode trazer evidências comparáveis de elegibilidade que vamos ver se a gente aceita ou não. Como é um critério, na verdade, uma categoria de elegibilidade ultra subjetiva, se você, obviamente, não tem a elegibilidade do grau avançado ou a capacidade excepcional, você não é cliente de nenhum escritório, aí sim você não é elegível. Agora, falar, por exemplo, que um tosador de cachorro não é elegível, que uma pessoa que tem 10 anos de experiência com alguma coisa no ramo qualquer que seja não é elegível, é desonestidade. Eu tenho algumas pessoas que, Ou inclusive, são falta, ou formadas. falta, ou falta de capacidade, Ricardo. É, Porque, na verdade, de novo, vou te falar uma coisa e quero dizer aqui para você que está nos assistindo, quero mandar um abraço para o querido Camacho, artesão, um artista agora premiado mundialmente, espetacular artesão, nosso querido amigo e cliente. Camacho está mandando aqui um recado para a gente, olha lá, empresa nota 1000. Obrigado, Camacho. Gente, segue ele lá. Ele é fera, faz umas coisas assim absurdas. É um talento absurdo esse rapaz. Sou fã do teu trabalho, irmão. E assim, não é só desonestidade, muitas vezes, Ricardo, é falta de capacidade mesmo, é falta de criatividade, porque não basta ser legalista, tem que ser criativo. Nós tivemos aqui o Alexandre, desculpa, o Alex Conejeiro, lembra? não é Passou só o por, Alex Conejeiro, a gente teve passou, já. não, eu sei, passou, foram vários, mas para citar um, Alex Conejeiro passou em quantos escritórios que disseram para ele que ele não tinha perfil? Meia dúzia. E Meia aí dúzia. aqui nós bolamos uma estratégia para ele. E aí, qual o resultado? Ele é aprovado, hoje tem green card e é professor de educação física de escola primária, Alex Colegiero. Um cara formado, que tem um diploma de faculdade de educação física, receber informação que não é elegível é desonestidade. Porque ele é elegível. Não entendeu? Não saber qual é a estratégia mais ideal, ou a estratégia ideal, para convencer o oficial de imigração quanto ao NW, quanto ao interesse nacional. A daí, para falar que a pessoa não é elegível, é pura desonestidade. Por exemplo, o tosador de cachorro, o nosso primeiro cliente querido, Assis, né? Foi a quebra de paradigma histórica da imigração. Ninguém nunca havia feito isso. A própria imigração se surpreendeu e depois disso vieram, né, abriu-se a porteira dos tosadores, todos são clientes da Conexão América. Se esse tosador for a qualquer escritório de imigração, vão falar que ele não é elegível. Ora, E se você tem quando, 6 quando critérios, eu levei, quando eu levei o caso do Assis
para uma pessoa que inicialmente começou a trabalhar no caso dele, eu fui chamado de maluco. Ele deu risada na minha cara. Você é maluco, você é louco, Pois é. você é Pois é. maluco. Pois é, tá É assim. aprovado. E Olha, depois dele, quantos outros, né, Ricardo? não, uma dezena deles. Foi assim, muita gente, muitos clientes, de fato. A gente tem exemplos de tosador de cachorro, fotógrafo, vendedor de sapato, o próprio Alex, o vendedor, o professor de educação física da escola primária, o Bruno, o auxiliar de laboratório, carteiro, churrasqueiro, motorista de van, manicure. Gente, eu vou ficar aqui a manhã inteira falando de casos diferentes, todos aprovados. Não é que a gente está mencionando aqui, citando exemplos de pessoas que poderiam ser clientes ou aprovados na Conexão Américas ou tendo green card. São clientes nossos que têm green card hoje. Todos eles que eu estou citando e muitos outros que não são teoricamente aí relevantes no mercado, mas são elegíveis e tiveram green card aprovados porque nós da Conexão Américas somos mais criativos o suficiente, somos competentes e habilidosos o suficiente para convencer o oficial de imigração que essas profissões são interessantes nos Estados Unidos. Isso significa a diferença. Olha, O divisor de águas entre aprovar um caso de EB2 NW ou não, não é elegibilidade, e sim o interesse nacional. Se você é minimamente elegível, e sim, você tem que ser elegível para poder continuar com o processo, senão a gente nem faz, mas sim, se você tem pelo menos 28 anos e tem seus 10 anos de experiência em alguma coisa, fale com a gente, entre em contato conosco, a gente faz o seu caso. Esqueça, não desista quando alguém fala para você que você não é elegível, porque isso é desonestidade. A gente já viu muitos casos desses que eu te falei ou e outros incompetência. casos, Ou exato, incompetência. incompetência. Pessoas formadas, pessoas com o seu bacharelado viram o escritório. Eu tive o caso recente de um mês atrás, um engenheiro que foi conversar com outro escritório de imigração dizendo que o cara não era elegível. Um engenheiro, gente, que está formado há 10 anos. Ora, se você não considerou o caso dele como um caso bom, como você não tem uma informação, você não tem a criatividade, você não tem a habilidade para entender que o interesse nacional é uma realidade, você não quer explicar para o cliente, o que você não deve fazer é falar que a pessoa não é elegível, por favor, porque isso aí acaba com a esperança dessa pessoa. Isso faz com que a pessoa que queira sonhar o sonho americano, queira morar nos Estados Unidos, acabe se desestimulando, se frustrando e pode enterrar esse sonho com uma informação, com uma reunião que essa pessoa dizendo que você não é elegível, você pode desistir. Então, por favor, entre em contato com a gente, fala com os nossos especialistas para você minimamente entender que você é elegível e por que a gente vai fazer isso, por que a gente vai te mostrar, por que a gente vai te evidenciar isso, porque a gente vai dividir a tela, não vamos compartilhar a tela com a fonte original. Não vamos tentar convencer ninguém. A gente vai, de fato, mostrar para você que você é elegível sim, porque os critérios são critérios, na maioria das vezes, objetivos. Então vamos lá. Se você é um cara que tem uma formação ou não, muita gente me pergunta, né, Ricardo, mas eu tenho um curso, né, de uma semana, ou um curso de horas. Gente, vamos falar de novo do tosador de cachorro? Existe, Douglas, um curso técnico de tosa? Tem faculdade de tosa, Douglas? Não tem faculdade. Outra Não coisa tem. que a gente sempre esbarra numa dificuldade quando a gente está desenvolvendo um processo desse, de tosador, de groomer, é a dificuldade de encontrar uma associação profissional na área. Fica a dica, tá? Atenção, fica aí a dica, porque eu acho que deveria essa turma de tosadores, afinal de contas, movimenta milhares de reais no Brasil. É um segmento que emprega centenas de milhares de pessoas no país afora, deveria ter uma representatividade, né? E a gente a gente esbarra numa dificuldade e que a gente tem conseguido resolver. Então, assim, não, de novo, não aceite o primeiro diagnóstico dizendo que você não é elegível. Vem conversar. Chama a gente no direct, vem conversar. Porque se realmente você não tiver a elegibilidade, como o Ricardo disse, são três, na categoria de habilidade excepcional, são 3 de 6. 3 critérios de meia dúzia.
Então, se você realmente não cumprir de forma elementar, de forma básica, esses critérios, nós não seremos levianos em aceitar o seu caso até apenas visando grana. Você pode ter certeza disso. Então, assim, porque se tem uma coisa, eu posso pagar por muitos pecados, menos esse. Ficar visando apenas o dinheiro da pessoa. Peraí, eu fui vítima disso dentro dos Estados Unidos, lá em 2015. Eu fui vítima disso. Nós temos um amigo aqui em comum que está, inclusive, sugerindo aqui, ó, uma sugestão de pauta. A importância de ter uma assessoria séria para também estar orientando quais os documentos devem estar atualizados antes, colocou em caixa alta, e tem razão, antes da pessoa deixar o país, e traduzido até de forma correta. Então, ele também foi vítima dessa, dessa situação dentro dos Estados Unidos, e inclusive foi lá pedir dinheiro de volta e tudo. Então, assim, cuidado, muito cuidado. Essa história de que o diploma, a licença confere a esta pessoa honestidade e capacidade é mentira. É verdade que tem muitos escritórios de consultoria, de assessoria, muito lobo solitário por aí fazendo besteira? Tem, é verdade. Tem muito golpe na praça? Tem também. Fica com teu dinheiro, fica te enrolando, não protocola coisa nenhuma e você fica sabendo disso lá na frente, quando já não há mais o que fazer. É verdade, tem também. Mas também tem gente com canudo debaixo do braço, com licença fazendo besteira? Tem também. Então, antes de você fechar negócio com alguém, olha, provas sociais, vai buscar as referências. Ah, mas Douglas, eu fui aqui nos reviews de uma determinada empresa e achei lá uma reclamação, duas. Isso aí você sempre vai achar, normal. A experiência entre contratante e contratado não é plena 100% com todos. Eventualmente você vai ter um problema ou outro. Então, não pode servir de régua quando você encontra uma, duas reclamações no meio de 50. De 50 depoimentos positivos, você vai achar ali uma, duas. Agora, se você entra lá, sei lá, num Reclame Aqui da Vida, no review do Google, ou nas redes sociais, nos comentários, né? E quando a empresa ela oculta os comentários, ela impede que você faça algum comentário, essa empresa também, ou esse pseudo profissional, está tentando esconder alguma coisa, né, Ricardo? Então, agora, quando você entra lá e verifica que os reviews, na maioria esmagadora, são positivos, e você tem ali uma, duas experiências negativas e que estão, enfim, sendo resolvidas, ora, e a empresa, você visita as redes sociais e você vê que existe um lugar físico, existem pessoas trabalhando, tem gente trabalhando, tem uma equipe trabalhando. Não é uma pessoa que, se ela tiver uma dor de barriga, Ricardo, acabou. Acabou o seu processo. Se ela tiver uma dor de barriga, já era. Se ela for para a terra do pé junto, acabou. Acabou seu dinheiro, não tem dinheiro de volta e não tem processo. Agora, numa empresa solidificada, com uma esteira de produção como a Conexão Américas, e existem outras, com mais de 30 pessoas trabalhando nessa esteira de produção, o que você quer? Então aqui tem seriedade, tem preocupação com você, com o teu caso, com a tua família, com o teu planejamento. Então, gente sendo enrolada, enganada por aí, tem aos montes, mas tem gente sendo enrolada por todo tipo de gente. Por consultoria, por assessoria, por advogado. Tem gente sendo enrolada por todo tipo de gente, pô. A gente tem que fazer as nossas escolhas depois de um escrutínio. Lupa, põe uma lupa. Conversa, pede para ver, pede para conversar,
não fecha nada por telefone, pede para fazer videoconferência, analisa as provas sociais daquela empresa, tem aprovação mesmo. Eu me lembro, Ricardo, do Rodrigo Pinheiro, nosso querido Rodrigo, advogado, concursado na Petrobras, passou em primeiro lugar. Lembra do Rodriguinho? Lembro, Manaus, ele morava em Manaus, hoje está morando na América com o seu brincado. Rodrigo, eu me lembro que ele mandou um monte de mensagem para os clientes que fizeram reviews no Google e comentavam lá no nosso Instagram. E ele mandou mensagem no direct, no privado dessas pessoas, inclusive da Nayara Vasconcelos, mandou mensagem lá perguntando se é isso mesmo, se era uma empresa séria. Lembra disso? Lembro, E lembro. então ele teve um feedback positivo dessas pessoas, resolveu fechar conosco e hoje está aí super feliz e vivendo já com seu green card, ele e sua esposa vivendo na América, Rodrigo Pinheiro. Então, gente, pode estar havendo aí uma confusão, o boato pode ter um fundamento na lei HB 915, que é uma lei recentemente aprovada na Flórida. E é possível que essa lei tenha causado esse rumor, originando essas notícias e sendo interpretada de forma exagerada ou generalizada. Mas é importante notar que essa lei da Flórida é uma legislação estadual de proteção ao consumidor contra fraudes, e não uma mudança nas regras federais do USIS. Ela não impede ninguém de aplicar por conta própria, apenas pune quem oferece ilegalmente os serviços sem credenciais. Outros estados e o governo federal também há tempos vem tendo iniciativas contra a fraude e profissionais fraudulentos. Porém, isso não equivale a exigir que somente advogados protocolem os pedidos de green card ou vistos de trabalho. Então, assim, a gente encerra esse assunto de uma vez por todas, porque você precisa escolher pela competência. É isso. A tua régua deve ser a competência. É isso mesmo. Para finalizar, Douglas, tem aqui duas perguntinhas que a gente vai responder. Primeiro, lá atrás, o Amitair, um cliente nosso, Amitair Pereira, um abraço, Amitair. Está demorando quanto tempo para sair o visto de trabalho B2 e B3? Não, ele quer saber, ele quer dizer, né, o EB2 ou o EB3. Faltou É, uma é, letrinha aí, né? é. Amitair, o EB2, a média, mais ou menos, né, que a gente tem informação, que a gente tem conhecimento, que a gente tem observado, são 2 anos e meio a 3 anos, ok? E o EB3, mais ou menos 4 anos e pouco, ok? Então, são a média do tempo que está levando hoje para você concluir o seu processo e ter o seu green card. Então, o EB2, algo em torno de 3 anos, 2,5, 3, e o EB3, algo em torno de 4 anos e pouco. E, por fim, aqui o NISER. Interessante esses requisitos para super habilidades. Então, de novo, gente, tem muita gente que confunde o EB2 como sendo um visto de gênio, né? Ou Einstein, um bicho de 7 cabeças, eu não sou elegível porque é muito difícil. Ora, então ele quer saber mais sobre o assunto. Então, é o que eu estava dizendo, né? Então, o primeiro critério, que é o critério onde você pode, né, ser elegível, né, pode atingir esse critério, que é um critério de você ter um diploma, um curso e um certificado de uma instituição de ensino relacionada à habilidade excepcional. Então, eu estava falando lá do tosador de cachorro, e o Douglas bem respondeu que não existe um curso técnico nem de bacharelado de tosa, também não tem no Senai, não tem no Senac, e quem é que vai autorizar ou quem é que vai treinar esse tosador de cachorro? Obviamente, um outro tosador de cachorro no pet shop, né? Não tem ainda, até onde eu saiba, um curso de EAD de alguma faculdade ou de alguma escola especializada oferecendo um curso, né? E não há ainda Aulas de tosa. regulamentação, Ricardo, Conselho Regional de Tosadores, Não não tem tem nada isso, disso. não tem isso. Então, E se aí, como vocês. fica? Você não pode, então? Você está Exato, fora, está exato. excluído? E Então, se então, como você. explica a Diana aprovada? Como explica o Wellington Leal Pois aprovado? é, Como pois explica. é. O Assis, né? Então, E outros tantos. Então, se você tem um curso que durou horas, semanas, ou qualquer curso, você foi receber um certificado que aquele profissional, em outra instituição de ensino relacionada à habilidade excepcional,
As pessoas, quando leem esse primeiro critério, elas param no diploma. Ah, eu não tenho diploma. Aí eu falo para as pessoas, vamos continuar lendo juntos. Se você tem um certificado de um curso que você fez, que você realizou, que está ligado à tua especialidade profissional, vale, que é o caso do tosador. Um curso de horas feito em um momento qualquer da tua vida e você recebeu um certificado emitido por esse pet shop. Primeiro critério válido. Segundo critério, 10 anos de experiência. Se você tem 10 anos de experiência, não precisa estar registrado. Aliás, a carteira profissional de trabalho, a CTPS, nem é o documento exigido pela imigração. A gente vai precisar sempre, em todos os casos, uma declaração do tempo de experiência da empresa. Então, este é um outro critério válido, se você tem mais de 10 anos. O terceiro critério, uma licença para praticar a profissão. Esse é um critério que, na maioria das vezes, não é atingido, porque, na maioria das vezes, são licenças que são exigidas na área da saúde. Invariavelmente, você precisa de um diploma, né, de um técnico ou um diploma de bacharelado para você ser um profissional, por exemplo, o CRM do médico, CRO do dentista, o CREFITO do fisioterapeuta, o COREM da enfermagem, a OAB do advogado. Porém, a OAB especificamente, para advogados, o juiz não precisa de OAB, nem pode ter OAB. Os servidores públicos na área de justiça também não podem ter OAB. Então, a OAB é só para o advogado. Então, esse é o critério da licença. Invariavelmente, a gente não precisa, não tem, não é atingido, porque, nesse caso de habilidade excepcional, são raros os casos que a gente consegue ou tem a licença. Né? Então, pouquíssimos casos técnicos. O OAB do médico, você não é elegível a isso, você é elegível ao grau avançado. Você, como enfermeiro, com o Corém, né, enfermagem no bacharelado, é elegível ao grau avançado. Técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnicos na área da saúde são elegíveis ali. E uma ou outra área técnica também é elegível ali. Aí você tem um salário ou remuneração por serviços demonstrando sua capacidade excepcional. Este, gente, é um critério bastante ambíguo, é um critério bastante, vamos dizer assim, com muita discussão, e aqui eles não falam que você tem que ganhar mais do que a média. Aliás, para você ser elegível à capacidade excepcional, você não precisa ter 10 anos de experiência. É um dos critérios. Não é um critério excludente. Não é um critério inclusivo, como é o caso da habilidade do Então, grau peraí, avançado. quer dizer se eu não se eu não tiver 10 anos, tenho 8, sei lá, tenho 7, eu não estou fora do jogo? Se você tem outros três critérios sim, coloquem você como elegível, se você tem outros três, sim. Ué, mas tem tanta gente também que diz que se eu não tiver 10 anos, como um profissional de habilidade excepcional, eu tô fora. Tá escrito Este, isso lá? Tá escrito isso na imigração? exatamente, é No isso manual de política do USS, tá escrito que eu tô fora? negativo. Se fosse São 3 excludente, de 6. 3 de Esse 6, é só qualquer um deles. 6, qualquer 6, qualquer Então, um dos onde é que 6. eles arrumam isso? Não entendo, Ricardo. Onde é que eles inventam Lembra isso? daquele ditado, que eu não sei, agora eu vou falar do ditado que você ouviu, o galo cantava no céu aonde? Ou você pegou lá o telefone sem fio, que um falou e é vício, é o que a gente chama de vício. O que é o vício? Eu ouvi alguém falar, que alguém disse, que alguém não sabe o quê, que alguém para lá, que alguém isso. Gente, não. Você não é inelegível se você tiver 8 anos de experiência, mas tiver outros três critérios. Não é um critério exclusivo. Você não tendo 8 ou 10 anos de experiência, você pode ser elegível se você tiver outros critérios de elegibilidade, atinja pelo menos 3, está escrito. Deve atender pelo menos 3, e não 3 mais os 10 anos. Não. Você pode sim falar conosco e a gente vai mostrar isso. E, de novo, foi o que eu falei. Entra você agora, por conta própria. Agora, digita aí, USAS, coloca lá EB2, você vai ver, abaixa a página, critérios para capacidade excepcional. Você olhar, deve atender a pelo menos 3. Tem 7 pontinhos, exclui o último, são 6 pontos. E se você atinge 3, se você tem um curso, por exemplo, se você é afiliado à associação profissional, se você tem carta de recomendação, mas você não ganha, não tem um salário, quer dizer, você está fazendo trabalho voluntário, ou você tem 8 anos de experiência, você é elegível. Ponto. Acabou a discussão, gente. Ok? Ricardo, Filiação profissional. As pessoas geralmente não são filiadas a filiação nenhuma. Mas como eles não exigem um tempo mínimo de filiação, e tem filiação para tudo quanto é lado, o que mais tem é um monte de louco aí, um juntou com o outro para tomar R$ 50 por mês
do maluco. Agora está na hora de você fazer a filiação, agora está na hora de você se sindicalizar, porque aí vai te beneficiar. Você pode, a partir de agora, ou a partir do momento que você fechar com a Conexão Américas, ou 2, 3 meses depois, se filiar à sua associação profissional, pesquisa no Google, o Google vai te trazer, ou o Chat GPT, está muito mais atualizado hoje, pesquisa lá, como se filiar, qual a filiação do meu caso, eu sou TI, eu sou um profissional, eu sou um martelinho de ouro, você vai achar essa filiação com facilidade. Aí você pode se filiar e você é elegível automaticamente a esse critério com facilidade. Tem uma pergunta aí muito interessante. E a idade? Eu tô sem óculos, é Mi underline Miser, eu acho que é isso. Mi E, underline Miser, e a idade interfere? Preferem os mais jovens? Será que o Departamento de Imigração dos Estados Unidos pode fazer esse tipo de acepção de pessoas? negativo. Você Michele, sendo ela colocou o novinho, nomezinho dela aqui. é, Obrigado, Michele, pela Michel, pergunta. você sendo novinho, né, com 20 e poucos anos, desde que você seja elegível, né? Então, você não tem os 10 anos de experiência, você tem 25, 23 anos, mas você tem sim aí os outros critérios de elegibilidade, ponto, tá tudo resolvido. Ah, eu tenho 65 anos, 70 anos, não vou ser elegível, não vou conseguir a minha aprovação? Não, não existe esse escrutínio ou muito mais esse preconceito da idade sendo muito novo ou muito né, de idoso, desde que você seja elegível, é o suficiente. Tá Olha, aqui, ó. olha essa outra pergunta que interessante. Darlise, eu acho. Antes disso, tem aqui o Wagner Varenga. Meu caso, por exemplo, policial, não posso ter OAB? Pode, se você quiser ter OAB, sim, mas não precisa ser uma pessoa com uma OAB ou um formado, né, no direito para ser policial. Gente, Wagner, aliás, é cliente nosso. Um abraço, Wagner. Olha essa pergunta. Poxa, por falta de. Não é pergunta, na verdade, é um desabafo. Poxa, por falta de informação, perdemos a oportunidade de legalização. Meu Puxa. marido é engenheiro, mas nunca nos explicaram dessa Olha que forma. pena, gente. Infelizmente acontece. Infelizmente não é tão incomum da gente achar pessoas que já estão na América sem informação, pessoas que não tiveram o cuidado de conversar com um escritório de advocacia ou um escritório de imigração competente o suficiente para informar, para deixar claro para essa pessoa que ela pode sim entrar com o pedido de green card, que ela pode sim, tem que tomar cuidado com o seu status na América. Então, se você chega nos Estados Unidos, entre em contato com a gente, não deixa o prazo passar, não seja negligente com o tempo. Por favor, você vai se arrepender. Não tem uma pessoa que não se arrepende de não ter feito alguma coisa. Então, é o caso, infelizmente, aqui da querida Darlise, de falar que perderam a oportunidade de legalização porque o marido, engenheiro, e não foram explicados. Darlise, Mas Ricardo, será que perdeu mesmo? Não vale a pena um bate-papo? bate um papo conosco, porque temos aí a carência de 6 meses, os 180 dias. Então, se você perdeu por alguns meses, agora se há anos, aí não. Agora, se faz pouco tempo, semanas ou meses, entre em contato conosco. De repente, Deus está te abençoando aí e nessa live pode estar te ajudando, pode estar mostrando a você um caminho que é possível de a gente conseguir enfim, o seu milagre, né? Entre em contato com a gente. Bom, caminhando para o final, Ricardo, amanhã eu já vou entregar aqui uma notícia que a gente vai repercutir amanhã, que ontem até nós eu vi essa notícia na Jovem Pan sendo repercutida. O USCIS agora pode avaliar candidatos à residência legal, ao green card, ou à naturalização, à cidadania americana, por sinais de opiniões anti-americanas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, bem na abertura da última live desta semana. O DR Sem Filtro está no ar todo dia, às 8h30 da manhã, de segunda a quinta. Mas teve mais pergunta aqui, ó. Eu quero falar aqui, tá? O Júnior Pinto Cavalcante falando, eu sou técnico de segurança do trabalho, tenho curso técnico desde 2013, mas trabalhei pouco tempo na minha área. Qual a probabilidade de dar certo para mim?
Na verdade, Júnior, a gente tem que avaliar o teu caso, então a gente entre em contato com a gente no nosso Instagram ou nos nossos telefones, né, comerciais. Se você tem desses critérios que a gente falou, três, então são o diploma, você tem que ter um histórico profissional ligado diretamente à tua área acadêmica, né, o que você estudou. Então, se você tem lá um diploma ou um certificado ou um curso qualquer, trabalhou na sua área específica, naquele curso que você tem, ou mesmo que você não tenha curso nenhum, mas você tenha 10 anos de experiência, 8 anos de experiência com alguma coisa, entre em contato com a gente para a gente avaliar o teu currículo, E uma porque é coisa que eu importante. sempre falo aqui para os clientes e aqueles que pretendem ser clientes, a imigração adora uma palavrinha chamada preponderância das evidências. Então, se, por isso que a gente precisa avaliar caso a caso, se pela preponderância das evidências temos um caso bom, um caso concreto, nós vamos te revelar isso. E não é com bravata, nem com opinião ou com achismo. É mostrando na tela, com as regras, o manual de política, que são informações públicas para qualquer pessoa analisar. Então, nós vamos te apontar o caminho. E esse apontamento, essa análise, quanto custa, Ricardo? Nada, não cobramos nada, Douglas. Então, por que que você está aí, por que que você está fazendo aí que não entrou no nosso Instagram, lá no nosso chat, no direct, já pedindo para marcar uma reunião? A última pergunta para a gente poder fechar. Um adestrador de cães para acompanhamento emocional e educação e condução de deficiente visual pode ser uma profissão interessante para a América? Indubitavelmente que sim. Super interessante. Ah, tem mais aqui, ó. Não, é só um parabéns pelo trabalho de vocês. É, é. Muitas, Vamos fechar, legal, Walter. Vamos são lá, muitas mês de entrevistas setembro, do sim. Ricardo. Vamos começar meu processo, né? Legal. Quem é esse? Valteir? Valteir, né? Um cliente que falou conosco Beijão, recentemente. Valteir. Um abraço. Bacana. Legal, Fechamos gente. por hoje. É Caramba, isso aí. passamos de 1 hora, Ricardo. Não, tem problema, vai acontecer, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Quando o assunto é interessante, quando o assunto tem repercussão, vale a pena a gente falar. A gente vamos deixar isso aqui no gravado no Instagram, então se você não conseguiu acompanhar essa live, você vai poder acompanhar. Deixa aí, inclusive, uma informação importante. Segue a gente na Conexão Américas, Instagram, YouTube, TikTok, DR Sem Filtro, Instagram, YouTube também. Vamos colocar também no TikTok. Aliás, Augusto chegou aqui, eu vou falar para ele também colocar o DR Sem Filtro no TikTok. É, a- vai valer a pena para você acompanhar essas lives. São informativas e vai ajudar muita gente a tirar dúvidas e resolver. Maravilha. Ficou mudo. Voltou. Pronto. Bom, beijão no coração. Até amanhã, desta semana. Última live, amanhã às 8h30 da manhã. Lembrando, de segunda a quinta-feira, todos os dias, a partir das 8h30 da manhã, DR Sem Filtro com vocês. Beijão no coração. Até amanhã, Tamo Ricardo. junto. Até amanhã.